Que alegria estar com você, começando o nosso momento juntos aqui pela TV Evangelizar, chegando aí na sua casa pelo sinal do satélite, também pelo canal digital aberto em muitas cidades e estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar sobre um chamado especial, que é o chamado a ser coroinha. Um chamado que pode vir na infância, que pode vir na adolescência. São várias as idades, mas nós queremos entender mais. Será que é uma porta que se abre para a fé? Será que muita transformação pode acontecer, inclusive, dentro das famílias dos coroinhas? Então, daqui a pouquinho, eu vou conversar com a Priscila Duarte Ribeiro, que é autora de um livro que se chama Coroinhas, um chamado especial, daqui a pouquinho. E também vamos falar sobre saúde, você vai entender mais sobre a esclerose múltipla, tratamentos, o que podemos fazer para amenizar sintomas, se a ciência já progrediu em termos de paralisar essa evolução da doença. Então fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Já que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a vocação dos coroinhas, eu quero começar abrindo aqui o programa, indo até Minas Gerais com você, para conhecer a Igreja São José das Três Ilhas, que foi fundada na época do Brasil colonial. Acompanhe comigo. Pelo caminho, a beleza natural da Zona da Mata Mineira. O destino é a zona rural de Belmiro Braga, onde fica o distrito de São José das Três Ilhas e a igreja histórica. As ruas de pedra e os casarões antigos são testemunhas de uma época importante da história do Brasil, quando os barões do café, o ouro verde, acumulavam riquezas e também poder político e econômico. Nesse período, São José das Três Ilhas tinha uma importância estratégica. O fluxo de pessoas e de mercadorias era constante. A construção de uma igreja se tornou essencial. O local escolhido foi esse, o ponto mais alto da rua principal. A estrutura em pedra é imponente e tem detalhes únicos e curiosos. Depois, com a abolição da escravatura e a proclamação da República, houve naturalmente uma mudança social e econômica muito expressiva naquela época. E a igreja, então, paralisou. Nós não temos as torres, por exemplo, ela não está rebocada, é uma igreja inacabada. Esses detalhes tornam a igreja ainda mais especial para a comunidade e os apaixonados por história. É uma igreja muito bonita, com muitos símbolos. A igreja tem muitos elementos que dão a ela uma beleza artística muito grande e acabam sendo, de fato, elementos marcantes da história do Brasil, da história do país, né? O distrito e a igreja atraem muitos turistas. Nos dias de festas, em homenagem a santos, há procissões pelas ruas históricas e as missas ficam cheias. O tempo deixou marcas que preocupam o arcebispo de Juiz de Fora. As rachaduras nas paredes exigem atenção e reformas, mas alguns obstáculos têm dificultado o trabalho de preservação. A Igreja de São José das Três Ilhas merece da igreja propriamente, do Estado, um esforço muito grande para restaurá-la. Eu peço ao Estado que reveja a política de restauro, porque não é possível. É uma igreja tombada, que tem 15 anos para ser restaurada, e a gente não consegue. Todos esperam que os impasses burocráticos se resolvam e a igreja de São José das Três Ilhas continue se destacando e encantando. Nossa, desde já vamos começar a rezar, intercedendo para que saia essa restauração, porque de fato algo que é da história do Brasil e que deve ser preservado, né? Lógico, sem contar a fé católica que está também nesses muros desta igreja. Mas agora a gente vai falar sobre um chamado especial, que é o chamado que as crianças, os adolescentes recebem, os jovens,
para ser coroinhas. E é uma missão muito especial. E nós vamos conversar agora, diretamente de São José dos Campos, em São Paulo, com a Priscila Duarte Ribeiro, que é autora deste livro que eu tenho aqui em mãos, o Coroinhas, um chamado especial, e também coordenadora paroquial da Pastoral dos Servidores do Altar, que são os coroinhas e os cerimoniários. Então, minha querida Priscila, seja muito bem-vinda. Já estou aqui com a sua obra, né, que vai nos inspirar hoje. Muito obrigada por participar aqui na TV Evangelizar. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de partilhar com vocês um pouquinho dessa missão que se transformou nessa obra, né? Todo livro leva uma missão, uma experiência, então é uma alegria falar. Eu falo que é falar de um filhinho, né? Falar do livro. Eu imagino. Priscila, eu queria começar justamente por esse seu começo, porque você, por estar inserida ali bem de perto com os coroinhas, o que te levou a transformar isso num livro? Você viveu algo junto com eles? Você observou? Como é que foi? É exatamente isso, é fruto de uma vivência, né? Já são 5 anos e meio respirando essa pastoral com os coroinhas cerimoniários, com crianças, adolescentes e jovens. E de onde veio a inspiração dessa obra? Ela veio de dois lados, dos coroinhas, porque eu observava todos esses anos as crianças indo servir o altar, só que indo ali, quando você perguntava para uma criança, o que você faz? Eles falavam assim, eu ajudo o padre. Então ficava muito nessa questão só do ajudar. E eu falava, mas não é só isso. Esse chamado é especial, é precioso. Quem é padroeiro dessa pastoral? São Tarcísio. Qual foi o legado de São Tarcísio? Proteger a Eucaristia. São Tarcísio tinha um amor pela Eucaristia. Então não era só ajudar o padre, tinha algo muito mais do que isso. Aí eu pensando, falei, não, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles precisam entender a preciosidade desse chamado. Não pode ficar só nisso, tem que ir além, tem que enxergar, tem que fazer uma experiência marcante. Até no livro fala, a primeira pastoral a gente nunca esquece. Então tem que viver bem essa fase de coroinha, porque além disso, marcar a nossa vida e nos trazer lembranças muito boas, isso também faz com que a gente tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Então esse foi um ponto. O outro ponto foi o contato através das minhas redes sociais. Eu conheço coordenadores assim, de muitos estados do Brasil, e aí eu faço questão de responder um a um. E a dúvida era sempre a mesma. Eles falavam assim, Priscila, eu virei coordenador, e agora? O que eu faço? Eu não me sinto preparado para essa missão. E eu, com a minha vivência, eu vivi a mesma coisa que eles viveram e vivem, né? Porque isso é muito comum de eu receber essa mensagem. E aí, o que eu tentei traduzir nessa obra? São 2 visões. É bem ilustrativo para as crianças, para eles perceberem a preciosidade, mas para a liderança, para o coordenador, também é importante, porque faz ele entender o chamado também enquanto coordenador, a responsabilidade dele em cuidar dessas ovelhinhas. Tem checklist aqui, como que ele faz, como ele começa uma pastoral, o que ele tem que fazer, quais os primeiros passos, ele vai dar formação para os coroinhas, formações novas, o que são os assuntos que ele não pode deixar de falar, como fazer um planejamento, por que a liderança é importante na vida de uma criança, na vida de uma pastoral, né? A pastoral ela é reflexo de uma boa liderança, mas é preciso só gestão? Não, é preciso inspiração, é preciso unção de Deus, é preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Então eu uni essas 2 coisas na visão da criança, do jovem e também da liderança, e coloquei num único livro. E se a gente vê a capa, a gente vê que são 3 coroinhas segurando uma vela. O que quer dizer essa capa? A partir do momento que você vive bem o seu chamado numa pastoral, você irradia a luz de Cristo, você leva a luz de Cristo para o outro. E isso tem que ser vivido de uma forma muito fecunda e verdadeira. Não dá para ser esse coroinha de eu ir na missa lá, ajudar o padre e voltar para minha casa e sentir que eu só fiz isso. Não! Ir à missa é um encontro com Jesus. Eu fui estar com Jesus. É próprio de um coração que muito ama. E, por consequência, eu ajudei o padre. Você vê que muda o foco? Não é ajudar o padre, não. Eu sou amigo de Jesus, eu dou continuidade à missão de São Tarcísio e, em consequência, eu ajudo o padre na Santa Missa. Sim, faz sentido. É ampliar mesmo a forma
do engajamento, né? Como servir, Isso. porque o servir é importante se houver a caridade. A gente sabe, né, que tem essa questão das virtudes, que ela tem que ser algo interno. Eu achei interessante aqui, abri aqui aleatoriamente, né? Você menciona aqui na página 31 sobre a juventude, um lindo presente da igreja, e tem uma citação de São João Paulo II, né? Quando crianças e adolescentes realizam o serviço do altar com alegria e entusiasmo, oferecem aos da sua idade um testemunho eloquente da importância e da beleza da Eucaristia. Acho que é isso, né, que você quis fazer, que essas crianças, esses jovens sejam esse reflexo mesmo de um Deus que está ali na Eucaristia, certo? Entendi bem, minha querida? Vivo e ressuscitado, isso mesmo, de um Deus que está perto. Que os coroinhas não pensem que eles vão ajudar o padre e Deus está lá longe. Não, Deus está perto, Ele ressuscitou, é promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. E na missa a gente vive o mistério disso, né? Da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então é preciso que eles entendam isso. E olha só, você citou uma frase do nosso Papa da Juventude, São João Paulo II. Mas nesse livro ele tem a junção do que cada Papa falou para os coroinhas. Então tem de São João Paulo II, tem do Bento XVI, tem do Papa Francisco. Então eu li tudo que eles falaram em todos esses tempos para os coroinhas, selecionei aquilo que mais tocou meu coração e coloquei no livro. Então é a oportunidade que o líder, que o coordenador e que o jovem, a criança, tem de ver o que o Papa fala para os coroinhas, o que o Papa falou. E isso é tão importante, olha como é atual. Esse livro eu falo que ele é um clássico. Isso é tão importante que recentemente a gente viveu aqui uma Santa Missa de um coroinha que se tornou bispo. Aí eu falei assim, eu queria fazer um livro, um filme, o coroinha que se tornou bispo, para que os coordenadores percebessem como é importante tratar bem, cuidar bem dessas ovelhinhas nesse tempo, para que eles permaneçam e perseverem. Aí eu vou te dizer, você sabia que o nosso atual Papa Leão foi coroinha? É verdade, eu ouvi isso sim. Ou seja, tem muito que Deus faz na vida das pessoas e começa com uma sementinha, né? Exatamente, começa pequeno. Santa Teresinha dizia, nada é pequeno se feito com amor. Então essa pastoral ela é muito especial e ela merece ser vivida com toda essa atenção, esse cuidado, porque em muitos lugares do Brasil o slogan da pastoral é amar e servir com alegria. Mas eu só consigo servir com alegria quando eu faço a experiência com o verdadeiro amor. Sim. E quem é o verdadeiro amor? Jesus. Sim. Minha querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que tem várias orações aqui, né? Oração aos coroinhas, oração a São Tarcísio, ao Espírito Santo. E me chamou a atenção a do Sagrado Coração. Tem algum motivo particular? É uma devoção sua? É uma devoção muito especial do meu coração, mas porque desde o lançamento do livro eu falei, eu não tinha o sonho de escrever um livro. Isso veio do Sagrado Coração de Jesus, foi esse coração manso e humilde que me pediu para transferir nessa obra, né, com muita humildade, que é o exemplo desse Sagrado Coração, para que esse amor chegue no coração das crianças. Então, por que eu fiz questão de colocar? Porque até uma frase aqui da oração, sabemos que para amar é preciso se doar, por isso queremos abrir o nosso coração para que Jesus transforme a cada dia. Viver na pastoral, servir como coroinha, eu vou fazer diversas funções. Eu tenho função na veta, turíbulo, vela, galheta, são muitas as funções, mas tudo isso se torna pequeno quando eu vejo que a maior preciosidade desse chamado é estar perto de Jesus Eucarístico. Mesmo que naquela Santa Missa, às vezes eu não faço uma função específica, eu não pego um objeto litúrgico na mão, não tem problema, porque o mais importante é estar perto de Jesus. Que legal. E diga para mim, então, como que faz para adquirir este livro para os líderes, para os coroinhas, para quem quiser, para os pais, enfim, né? Quem quiser. Esse livro ele pode ser encontrado nas melhores livrarias do Brasil, também em muitos sites. Então, e tem também mais um, tá? Entendi. Você tá com 2 ali, né? Dinâmicas. Isso. Tá, que legal. Vem os 2 juntos, é isso?
Não, é avulso. Separadamente. Só que depois que eu escrevi Coroinhas, ele foi, né, o Brasil inteiro, eles já são mais de 6 mil cópias vendidas, e os coordenadores me falavam assim, mas cadê as dinâmicas que vocês fazem com as crianças? Cadê aquelas coisas criativas que você faz no Instagram que eu não tô vendo nesse livro? Aí nasceu esse. Entendi. Que legal. Daí você fez um que complementa, que legal. Muito bem. Priscila, muito obrigada, viu, pela sua participação. Que Deus continue te inspirando como líder e nas suas futuras missões, não é? Principalmente com os jovens. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. São Tarcísio interceda por nossa vida, missão, especialmente pela sua família. Amém. Obrigada, querida. Seja sempre bem-vinda. Já que nós estamos aqui falando sobre missão, sobre vocação, eu quero chamar aqui uma fruta que você vai falar que tem a ver com o quê, Carol? Qual o nome que colocaram nessa fruta? Fruta do milagre. Agora, se verdadeiramente ela é ou não, se é algo popular, nós vamos ver neste vídeo. Acompanhe comigo. Você já escutou falar da fruta do milagre? A fruta do milagre tem viralizado nas redes sociais devido a uma substância presente em sua composição, que transforma sabores azedos em doce. Essa frutinha aqui é a fruta do milagre, pessoal, isso mesmo. O que tem de diferente nessa fruta? Seu nome vem pelo fato de se consumida após 2 minutos, já pode comer qualquer coisa azeda que vai estar totalmente doce. Porém, a tal frutinha já mostrou que não é tão milagrosa assim. A assistente de direção do programa Mais Você da TV Globo foi parar no hospital com uma crise alérgica após comer a fruta. O médico que atendeu a assistente explicou que o caroço e a folha do alimento podem causar queimaduras na boca e na faringe de quem consumir. Ou seja, de milagrosa, a fruta passou a ser perigosa. Mas calma, porque agora eu estou aqui no Mercado São Sebastião, que fica no centro de Fortaleza, e é um dos mais tradicionais equipamentos de comércio da cidade. E aqui a gente pode encontrar muita comida típica, utensílios regionais e várias bancas de verduras e frutas também. E será que aqui a gente vai encontrar essa tal fruta milagrosa? Eu estou procurando uma fruta que ela é uma fruta milagrosa. O que é ácido, ela deixa doce. A senhora já viu essa fruta? Não. Já viu essa fruta? Essa fruta que deixa as coisas doces, a senhora já viu? Não. Quando se trata dessa tal fruta milagrosa, você tem ela aí para vender? Na verdade, não. Mas a gente consegue substituir ela tranquilamente com o iame, com a pitomba, siriguela. As pitaias, eu tenho pitá amarelo e vermelho, são extremamente saudáveis. Então, vamos falar com quem entende? A nutricionista Caroline Mota, que vai nos falar se as nossas frutas são milagrosas. As nossas frutas são milagrosas. Nós temos vários indícios de algumas pessoas que ainda querem questionar o poder delas, principalmente pela questão da frutose. Mas a frutose da fruta, ela vem acompanhada de muitas vitaminas, minerais, fibras, e isso lentifica mais a absorção desse açúcar. Então podem ficar tranquilos, inclusive diabéticos, é só ter uma boa orientação nutricional. Viram aí, né? O nosso Brasil tá cheio de frutas milagrosas. E cuidado ao consumir o que você não conhece. Tenha sempre a orientação de um profissional. Como a gente tem tanta coisa diferente no nosso país, a gente estava até comentando aqui que tem muitas frutas que às vezes são muito parecidas uma com a outra, você tem alguma recomendação de consumo, algumas podem ser cruas, outras não, então que a gente tenha informação antes de consumir, porque com certeza ter uma alergia a alguma coisa é algo bem perigoso, né? Agora vamos para recado da Vision X para você nos acompanhando. Você fica se perguntando por que é que Vision X é tão bom, que é um sucesso nacional? Porque o Vision X é 100% natural, não tem contraindicação e ele vai auxiliar você que está com a visão cansada, fraca, o olho vermelho demais, ardendo, escorrendo aquela lágrima quente, final do dia, aquela dor de cabeça que vai dando, né? Você fecha o olho assim, ó, ai, escorre aquela lágrima quente, dá aquela dor de cabeça seguida de enjoo, tudo isso, gente, porque a tua visão foi ficando fraca. Passa o tempo, a gente deixa de absorver elementos importantes para a boa saúde da sua visão. E aí entra o Vision X, que ele vai ajudando, vai auxiliando na sua visão, repondo vitaminas importantes, ajudando a fortalecer, limpar,
clarear, assim como ele faz na vida de tantas pessoas que já tomam o Vision X e que fazem questão de gravar o depoimento e vir contar aqui para você. Então você vai acompanhar mais um comigo agora, veja lá. Antes estava a vista apagadíssima, que eu não estava conseguindo enfiar a linha numa agulhinha de costura. Hoje eu enfio a linha na menor agulhinha de costura e graças a Deus sem problema. Porque esse Vision X, ele é muito bom mesmo. Limpou as cataratas da minha visão. Enxergo até o que não precisa. Que maravilha, né? Tava em dúvida? Não tá mais. Pega o telefone que eu sei que tá na tua mão e já vai ligando. 0800 777 0190. Você liga, deixa o número cadastrado e as consultoras retornam para você em seguida. Mas você quer promoção de Vision X? Então vamos fazer. Hoje é o seguinte, eu vou liberar metade do preço em todos os kits e se você ligar nos próximos 5 minutos, vai garantir presente super especial aqui da TV Evangelizar. Então liga já, 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. A gente volta falando sobre saúde, mas dentro da área da medicina, falar sobre esclerose múltipla, então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Salvador e do elevador Lacerda, que fica na capital da Bahia. No canal 20.1, a audiência nos acompanha, canal aberto lá em Salvador. E um dos principais cartões postais, que é este elevador que você vê nesse momento, elevador Lacerda, foi inaugurado em 8 de dezembro de 1873 e é considerado o primeiro elevador urbano do mundo. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu quero levar agora você que está espalhado aí pelo Brasil para conhecer o maior parque estadual do Brasil. Para isso nós vamos até Fortaleza. Se você pensou assim, Carol, mas o maior parque não fica em São Paulo, em Jaraguá, não fica em Dunas, no Rio Grande do Norte? Não, fica em Fortaleza e é o Parque Estadual do Cocó. Acompanhe comigo. Com mais de 1.500 hectares de verde, o Parque Estadual do Cocó é parada obrigatória do engenheiro civil aposentado Paulo Pinho, que todos os dias vem ao parque para caminhar. Eu faço exercícios normalmente aqui. Ali tem uma mini academia e o resto é andar. Gosto muito de andar pelas trilhas. E lhe faz bem fazer essa caminhada diária? Claro, só faz bem. Não vejo outra situação e se eu não estiver por aqui de manhã eu me sinto mal. A cada 15 dias, este grupo de leitores vem ao cantinho de leitura do Parque Estadual do Cocó para ler um livro que é cuidadosamente selecionado pelos integrantes. Mas, antes do encontro, eles realizam uma caminhada pelo parque. O hábito se tornou uma constância para o Evandro. Eu acho fundamental esse cantinho aqui, porque além do conhecimento, né, você ficar comentando os grandes autores, você faz amizades. Diá frequenta o parque há 17 anos e gosta de ter esse contato com a natureza. Em casa a gente lê, mas a gente se dispersa, a gente tem outras atividades. E aqui, na hora que nós estamos lendo e ainda comentando com os colegas, com os amigos, é muito prazeroso. A Jaqueline gosta de caminhar, de ler e também fotografar as belas paisagens do Parque do Cocó. A gente tem um oásis, né, aqui dentro da cidade, né, é muito bom todo mundo vir aqui conhecer. E esse bem-querer ao parque fez com que o equipamento fosse eleito o mais visitado do Brasil, ficando à frente de parques como Jaraguá, em São Paulo, das Dunas, em Natal e dos Lençóis Maranhenses, segundo dados do estudo Visotômetro dos Parques Estaduais do Brasil. A pesquisa mostrou que o Cocó, Pulmão Verde de Fortaleza, recebe quase 600 mil visitantes por ano.
motivo de muito orgulho, não só para os fortalezenses, mas para todo o povo cearense, ter esse equipamento, essa estrutura, um verde, um coração verde no centro da cidade de Fortaleza. Então, para a gente, cada vez mais a gente tem tentado atrair pessoas, atrair não só para atividades recreativas, mas sobretudo para entender de educação ambiental. Na categoria estadual, outros 2 equipamentos cearenses também se destacaram e estão entre os 10 mais procurados do Brasil. São eles o Parque Nacional de Jericoacoara, que está entre os mais visitados do Nordeste e ocupa a 4ª posição no ranking, e também o Parque de Ubajara, que ocupa o 8º lugar no ranking dos parques nacionais. O Parque do Cocó também é o 4º maior parque da América Latina e maior parque do Norte e Nordeste e recebe investimentos do governo estadual tanto para sua preservação como para atrair ainda mais visitantes. A partir do mês de julho, o parque vai receber atividades recreativas de maior intensidade por ser um mês de férias. E a partir de agosto terão outras atividades. Inauguraremos aqui um museu com espécies nativas daqui do nosso Ceará, do território cearense, com espécies que as pessoas poderão conhecer, ter aulas sobre elas. Agora, recado para a sua saúde com a Nippon Prime. Acompanhe comigo. É o recado para a sua saúde. Você mesmo que está em casa com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão Nippon Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089 8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone, liga já aqui, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. E visitar um local desses, além de ser uma opção mesmo de férias, feriados, faz muito bem para a nossa mente, para o nosso corpo, para a saúde como um todo. E fiquei até que pensando se doenças como a esclerose múltipla podem ser melhoradas em seus sintomas, podem ser evitadas com esse tipo de contato com a natureza, com esse tipo de rotina, como a gente viu ali, né? Uma rotina parece que tão boa de ter no dia a dia, né? Cada um lendo, caminhando, né, minha querida? Seja bem-vinda. Estou aqui com a doutora Cláudia Panfilho, que é neurologista do Hospital Pilar. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Podemos fazer uma conexão de que forma que sabemos que a saúde como um todo, ela é muito beneficiada por exercícios físicos. Seria o caso da esclerose múltipla também ou não?
Sim, com certeza. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. Tá. Então, a gente faz anticorpo contra o nosso sistema nervoso central. Tudo que mexe com o nosso, com o nosso sistema imunológico tem também uma influência muito grande do bem-estar, do estresse. Então, assim como as alergias, né? A esclerose múltipla, ela é influenciada por isso. Então, uma vida saudável, mais tranquila, sem estresse, com certeza ajuda. Previne que surta, né? Entendi. Mas o fato, por exemplo, de haver essa melhora, mas por ser também uma doença autoimune, eu posso dizer que ela é hereditária ou não? Quais que são os fatores que levam à esclerose múltipla? Hoje, nós sabemos que ela é multifatorial. Tá. Então, existe sim uma propensão muito maior para acontecer em mulheres, em idade fértil, entre 20 e 40 anos, mais ou menos. Então, isso possivelmente tem a ver com hormônios. A gente sabe que o padrão da doença ela tem mudado. Então, antigamente era uma doença que acontecia tanto na área rural quanto na urbana. Hoje a gente sabe que é muito mais dos centros urbanos. E a incidência dela está aumentando também. Então, lá para 1955, 60, era mais ou menos... Está aumentando a proporção de homens para mulher, eu quero dizer. Entendi. Não em números de doença. Números de doença tem vários fatores também, sabe? Então, é uma doença que ela é mais comum nos Estados Unidos, na Austrália, e no Brasil um pouco menos. Então, tem alguns países que chega a 100 casos por 100 mil habitantes. No Brasil, fica em torno de 20 por 100 mil. Ainda é uma doença que não é considerada tão rara assim, sabe? Entendi. E são vários fatores. Então, o fator genético conta um pouquinho, mas não é o principal. Não é uma coisa que pesa muito, varia de 3% a 23% mais ou menos nos casos de esclerose múltipla com relação com familiares, né, que tem alguma relação genética. Congênita, com certeza. Então, assim, precisa que haja a soma de várias mutações para que ela se desenvolva também. Entendi. Então, tem o fator da idade, tem o fator do gênero, tem o fator do local, tem vários pontos a serem observados para diagnosticar. Isso, exatamente. Agora, então, vamos falar do tratamento, né? Já que são tantas variáveis, ainda tem muitos estudos, imagino, em torno disso. O tratamento está como hoje em dia? O tratamento avançou enormemente nos últimos anos. Então, assim, antigamente era uma doença que quando a gente fazia o diagnóstico, a gente sabia que o paciente ia evoluir mal. Então, os ambulatórios... Que ia cada vez mais paralisando, né? Os ambulatórios eram cheios de pessoas cadeirantes e tal. E hoje em dia a gente não vê mais tudo isso, porque a medicação funciona muito bem. Nossa, que boa notícia. Então, a gente foi de medicação mais básica, né, de bloquear o sistema imunológico para modificador do sistema imunológico. Então, são esses anticorpos monoclonais que nós temos hoje. Assim, várias opções para usar. Olha só, que interessante. Então, faz alteração na estrutura mesmo. Na verdade, assim, é um jeito da gente modular o nosso sistema imunológico. E modificando, assim, a doença, né? A evolução natural da doença. Entendi. E daí, então, o tratamento geralmente é medicamentoso? Tem mais algum outro tipo de recomendação que ajuda nessa recuperação? Aquilo que a gente falou são vários fatores. Então, assim, falta de vitamina D é muito ruim. Tem uma relação. Tem uma relação importante, então a gente não pode deixar faltar. O fator, o estresse ambiental, exercício físico, a parte hormonal. Então, tudo isso conta para minimizar. Entendi. Então, alimentação, estilo de vida de uma forma geral. Sim. Esse é o tipo de doença que não existe nenhuma, digamos, interferência cirúrgica, certo? Não existe cirurgia. Não se faz isso, justamente por ser um sistema autoimune. E a questão é bem essa, a gente precisa evitar que o surto aconteça. Então, a grande maioria das vezes, ela acontece em surtos e remissão. Quando você fala em surto? Assim, o paciente está bem, daqui a pouco ele perde a visão. Aí ele recupera, mas não fica 100%. Como se fosse de repente. Isso. E depois ele tem um novo surto em que ele perde o equilíbrio, como se fosse uma tontura, uma labirintite. Depois ele recupera, mas não fica 100%. Aí perde a força na perna, perde o controle da urina. Entendi. Então, assim, esses surtos, eles tendem a ir se somando. Então, a gente precisa que a medicação impeça que o surto aconteça. Para depois correr atrás do prejuízo, de minimizar a sequela, já fica mais difícil. Então, a questão é essa. Existe algum sinal desses surtos ou não? Como é uma doença que pode acontecer em qualquer parte do sistema nervoso central, então os sintomas são variados. Ela pode dar fadiga, ela pode dar depressão,
Então, e os sintomas, a característica da doença é essa: cada surto pegar uma parte do cérebro. Então, cada surto ser diferente do outro. Então, e geralmente, como que é feito o diagnóstico? Porque você falando assim, parece ser coisa assim tão corriqueira, né? Do dia a dia. É difícil fazer o diagnóstico hoje em dia ou não? Às vezes as pessoas demoram um pouco. Hoje em dia a gente tem mais facilidade de acesso à ressonância que a gente não tinha antigamente. Tá. Então ficou mais fácil. A ressonância detecta bem. Detecta super bem. Então tem os critérios para a gente fazer o diagnóstico, né? Tá. Disseminação no tempo, no espaço, ou seja, tem que ter anticorpo, banda oligoclonal no líquor, enfim. Tá. Mas então, o diagnóstico, às vezes a pessoa não consegue fazer no primeiro surto, porque como é que ela vai achar que aquela tontura era um surto de esclerose múltipla? Exato. Né? Ou turvou a visão ali um pouquinho e depois melhorou e aquilo já era um sintoma de esclerose múltipla, mas então, às vezes ela não está atenta aos sinais. Então vai ser bem importante, por isso a conscientização, sabe? Porque nem sempre as pessoas pensam em esclerose múltipla nos primeiros sintomas. Entendi. Então, já que esse ponto é importante, vamos passar um pouco por esses sinais. Então, a visão turva, um sinal de depressão, tontura, o que mais? Alteração de esfíncter, não controlar mais a urina, formigar ou perder a força num braço, numa perna, ou perder o equilíbrio, ou ter uma dificuldade na fala. Tá. Tudo isso pode ser. Aí procura o médico. Muito importante. Médico geral, tem um médico específico que seria. Quem trata esclerose múltipla, claro, é o neurologista. Procurar um neurologista seria Mas é bem ideal. comum que o paciente vá primeiro num clínico geral ou vá num otorrino, porque ele acha que está com aquela tontura. Enfim, então o que a gente vê é isso, o paciente já ter passado por alguns outros médicos antes de chegar na gente. Mas quem vai fazer o tratamento mesmo, porque o tratamento é muito individualizado, por causa dessas opções de remédio, que nós temos várias, né? A gente tem que escolher o melhor para aquele paciente, o que oferece mais segurança com menos risco. Depende do perfil de cada um. Sim. Então o neurologista seria o ideal nesse caso. Muito bem. Minha querida, muito obrigada por vir aqui hoje esclarecer, tá? Pode concluir, claro. Não, eu só queria recapitular essa questão de ser uma doença autoimune. Então, ela tem muito a ver com o próprio indivíduo, né? Uma doença que ela pode ser desencadeada por vírus. Então, infecções por Epstein-Barr, por Covid, por qualquer vírus. Tudo isso pode desencadear. Pode desencadear um surto em quem já tem uma propensão. Então, ela já nasceu com aquela mutação e uma infecção viral faz a doença surgir. Nossa. Então, assim, o importante é a gente deixar o recado que, vacina não desencadeia a doença. Ela previne, porque se você tiver uma infecção por Covid mais grave, ou por qualquer tipo de vírus de gripe, influenza, você fica mais propenso a ter um surto. Então, assim, muito importante a gente ter conscientização dos sintomas que podem surgir. Deixar claro que vacina nenhuma desencadeia a crise, nem de hepatite, nem de coisa nenhuma, né? Porque o vírus é inativo, né? E que a gente precisa evitar essas infecções repetitivas e ter um hábito de vida mais saudável para prevenir que a doença surja. Muito bem. Muito obrigada pelo resumo. Obrigada muito útil, tá? Obrigada a você. Já que a gente está falando então sobre saúde, vamos também ficar alertas aos sinais do AVC. Acompanhe comigo. Nas ruas, é difícil encontrar pessoas que consigam identificar os sintomas de que alguém esteja sofrendo um AVC, acidente vascular cerebral. Falta mais informações, né, para poder encaminhar o povo de quais os sintomas, né, que a gente venha saber logo que está sendo vítima, né, dessa enfermidade. Dores de cabeça constantes no caso, casos de pressão alta, principalmente pessoas que são hipertensas, geralmente tendem a correr esse risco. Os homens são as maiores vítimas desta doença, que é uma das principais causas de óbito ou de incapacitações em todo o mundo. A gente tem o AVC isquêmico, que é aquele AVC que é o que é mais prevalente, que acontece na maioria da população, mas que é aquele que falta sangue no cérebro. O segundo tipo de AVC é o AVC hemorrágico, que é aquele em que há o sangramento no cérebro. A falta de atividades físicas regulares, junto com uma alimentação ruim, com muito sal, açúcar e gordura, podem contribuir para que a pessoa tenha um acidente vascular cerebral. A diabetes, a pressão alta e níveis preocupantes de colesterol acabam contribuindo para o problema. Os médicos fazem um alerta para os sinais dados pelo corpo de que a pessoa pode estar sendo vítima de um AVC.
alteração da fala, né? Tanto do conteúdo da fala do paciente, como da forma dele falar, alteração de força, de sensibilidade, uma sonolência excessiva, alteração do nível de consciência, crise convulsiva, mas principalmente alteração da fala, da força e da sensibilidade. Para esta renomada neurologista, os cuidados com a saúde precisam ser tomados cada vez mais cedo. Por diversos motivos, pessoas jovens estão sendo vítimas de AVC. Se a gente tem alguma possível arritmia cardíaca ou história de cardiopatia na família, procurar investigação, acompanhamento médico, né, ou qualquer sintoma neurológico, mas basicamente controlar os fatores de risco, né, hipertensão, diabetes, colesterol, praticar exercício físico e se alimentar bem. Lucas está esperando aqui para te dar um recado importante para a tua saúde. Vai lá, Lucas. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também e ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Além disso, a gente tem que cuidar da mente também, por isso que na volta nós vamos falar sobre a técnica do bonsai, que para muitos serve de terapia. Então voltamos já, saindo com imagens de Gil Boés, que fica no Piauí e nos acompanha pelo site da TV Evangelizar. Uma das maiores áreas de solo degradado do Nordeste e é um dos principais núcleos de desertificação do país. Isso fez com que a região passasse a ser conhecida como o deserto de Gil Boés. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco para mergulhar um pouco na cultura oriental japonesa com os bonsais, que está muito além de cultivação de mini árvores, tá? Ali tem muito simbolismo envolvido, muito aprendizado, muito crescimento. Então a gente separou para você esse vídeo, preste atenção. Pitangueira, jabuticabeira, junípero. Árvores grandes que podem se transformar em miniaturas. Mas como? Pela técnica do bonsai. Pequeno no tamanho, grande em história. Com milhares de anos, a prática surgiu na China, por volta do século 700 a.C. Mas foi no Japão que a arte se aperfeiçoou e recebeu o nome que conhecemos. A palavra bonsai, eles são 2 termos, né? É árvore na bandeja. Então, por isso que a gente trabalha as árvores, né, em vasos bem baixinhos assim. E o bonsai, ele é uma árvore realmente, né, com todas as características, tudo aquilo que uma árvore na natureza faz, só que em miniatura, num ambiente controlado, onde a gente vai estar proporcionando ali para ela, né, o sol, a água, né, os nutrientes. Gabriel é bonsaísta.
profissional que cultiva bonsais. É no ateliê que, além de cultivar, também ensina a técnica. Um bonsai pode ser iniciado a partir de sementes, de mudas ou até mesmo de uma parte de tronco ou galho. O tamanho varia. Os menores, conhecidos como mames, têm entre 3 e 4 centímetros e levam até 3 anos para se desenvolver. Já os maiores, chamados de omono, podem atingir até 1 metro de altura e levam de 10 a 20 anos para crescerem por completo. Aqui a gente tem uma planta que ela está no momento ideal da gente fazer uma poda, né? Ela já se desenvolveu, ela cresceu. É super importante assim, nesse intervalo, sempre quando a gente faz uma poda, a gente deixar essa planta se desenvolver por 1, 2 meses, dependendo até 3 meses, né? Porque a gente pode ver que vários galhos já se desenvolveram e a gente perdeu bastante coisa da forma da árvore, né? É assim, com a calma e zelo, que a árvore vai ganhando forma. Além da beleza, a arte do bonsai também transmite valiosos ensinamentos. Se você pensar que a gente pega uma árvore, a gente passa um arame no galho, a gente posiciona esse galho, ou seja, a gente vai modelando essa árvore. Mesmo com todas as dificuldades, com tudo, né, o ambiente mais controlado, é como a gente mesmo, assim, na vida, né? A gente vai sendo modelado e a gente está, né, sempre aprendendo e se desenvolvendo, evoluindo. Agora um recadinho para você que nos acompanha aqui na Vida em Foco na TV Evangelizar. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Já que estamos falando técnicas de gerações aqui, né? Se pode durar aí 10, 20 anos para crescer um bonsai, vamos olhar as técnicas milenares também dos indígenas, que também passam de geração em geração. E eu quero trazer aqui os povos Quiriri. Venha comigo aprender sobre eles. Na aldeia de Mirandela, em Banzaê, no nordeste da Bahia, a tradição milenar do artesanato indígena se preserva viva e forte de geração para geração. Tem que fazer como eu via minha mãe, minha avó fazer, aí eu tenho que fazer do mesmo jeito. E cada um tem um dom, né? Tem para cimento, tem para o tecido e eu é só com o barro mesmo, que chama o buã. Sou artesão, né, há mais de 20 anos, né, que eu trabalho, né, com artesanato da fibra, semente e a palha, né, e também com osso, coco, faço colar, né,
Faço a pulseira de osso, né? Tanto de osso como semente também, né? A gente está aqui diante de um forno. É feito por vocês mesmo, tijolo a tijolo. Tijolo a tijolo e o barro. E barro, né? Coloca elas assim, ó. Colocando uma por uma, 3 horas de queimagem. Aí quando um prato 24 horas, comparação enfornar 6 horas, 5 horas, aí só vai tirar no outro dia, que não pode queimar e acabar de desenfornar ela quente. Se colocar assim no chão, ela laça. E assim, a chama da história e da cultura dos povos originários segue acesa na Bahia e no Brasil, sendo celebrada todo ano por suas lutas e conquistas. Falando em tradição, vamos continuar por aqui com o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, que traz a tradição da igreja dentro dos ensinamentos de Maria, certo? Então aqui você vai conhecer mais da doutrina mariana, você vai conhecer mais sobre as orações fortes que fazem deste livro, esse título, Maria Mais Forte que o Mal, se tornar daqui a algum tempo um best-seller, você pode ter certeza, porque esse é o livro que o padre Reginaldo se dedicou para trazer toda a devoção e amor que ele tem por Maria para compartilhar com você, para que você conheça mais de perto a Mãe de Deus, Theotokos, que é Maria. Então eu convido você a acessar o site da Produtos que Evangelizam, ou mesmo nas maiores e melhores livrarias de todo o país, você também consegue encontrar este mais novo livro do padre Reginaldo Manzotti, indicação de leitura para você e para a sua família ou seus amigos, como fizeram aqui essas duas amigas que eu quero compartilhar com você, que jamais imaginariam que um dia escreveriam, nossa, que verbo agora que eu conjuguei, hein? Escreveriam juntas um livro. E tudo começou de uma história muito simples. Acompanhe comigo. Foi num sarau que Fabíola e Ione se encontraram pela primeira vez. O que parecia apenas uma noite de poesia revelou o encontro da vida. E pensar que as duas dão aula na mesma escola, mas nunca haviam se cruzado pelo corredor. Perceberam que tinham mais coisas em comum do que imaginavam. E a maior delas, o amor pela escrita. Fabíola me completou em vários textos, né? Nós trocamos muitas ideias até chegar ao final de cada texto. Então, tanto eu falava, Fabíola, esse texto tá lindo, e a gente falando disso também. E ela, a mesma coisa comigo, Ione, eu amei esse texto, mas por que a gente não finaliza falando também esse outro lado da situação, né? Então, para não ficar tão duro e às vezes a gente querer e atingir realmente, de fato, quem a gente quer atingir. Histórias que atravessam e unem essas duas mulheres, ligadas por uma palavra que as conecta. E a admiração. Nós somos unidas pela admiração mútua dos textos que nós líamos, uma da outra. A partir do momento em que eu escrevia, eu mandava para a Ione para que ela pudesse analisar, para que ela pudesse apreciar, e ela fazia o mesmo para comigo, também enviava os textos dela. E desse encontro nasceu Corpo de Lua, Coração de Sol. Mais do que um livro, um manifesto onde sentimentos e palavras se juntam, ganham vida e viram poesia. O tempo escorreu entre os dedos, como a areia fina de uma praia distante. Você estava ao meu lado e ainda assim havia uma distância que não podíamos ver, mesmo estando tão visível vazio. Quero a felicidade que salta aos olhos, quero uma paz que transborda, quero uma justiça plena, o olhar nos olhos do mal e sem nenhuma palavra dizer, eu sou mais forte que você. Quero amigos que me façam esquecer as dores do mundo. Foi nas palavras que elas encontraram refúgio da violência que viveram por tanto tempo. Histórias delas e de tantas outras mulheres que as cercam. Na escrita, despejavam o que sentiam. Angústia, dor, medo, aflição, mas também encontraram acolhimento. É assim, nas palavras e na amizade, que elas aprenderam. A voz feminina nunca deve ser silenciada.
Enquanto Ione e Fabíola estiverem juntas, serão plural, ecoando força, troca e poesia. A gente espera que esse livro seja capaz de conectar mulheres e produzir efeitos para além de uma mera leitura. Efeitos reais, efeitos de vida. Parecem até fisicamente irmãs, né? São irmãs de alma, unidas no mesmo propósito e por isso se sentem família. E eu tenho certeza que você também vai se sentir parte da família Evangelizar quando você tomar a decisão de se associar, tornar-se um associado e junto conosco evangelizar por todos os meios de comunicação. Porque nós aqui da TV Evangelizar aparecemos aqui nas telas, mas os verdadeiros evangelizadores são aqueles que sustentam esta obra. E você pode fazer parte desta família. É simples, é só você ligar para a nossa equipe, tá aí o 0800. Esse outro número fixo é o WhatsApp, você também pode mandar uma mensagem e a nossa equipe vai te explicar o que você deve fazer para se tornar um associado. E aí, mensalmente, você vai decidir o valor que você pode doar para esta obra. Valor que será destinado para a evangelização, para que a gente possa chegar a mais casas, para que a gente possa produzir mais conteúdos como este aqui, como os devocionais e todos os que nós temos na grade, que são 24 horas para você e para sua família. Então, eu peço agora que você possa entrar em contato conosco e manifestar essa sua generosidade que já está aí dentro, que você possa partilhar com esta benfeitora nacional. Vamos juntos evangelizar mais. E a partir do momento que você se torna um associado, você recebe também o Jornal do Evangelizador. É uma forma da gente se aproximar com você na questão da doutrina da igreja, nas devoções e no que está acontecendo também como obra Evangelizar. E você, é claro, poderá evangelizar outras pessoas também com este conteúdo que você receberá na sua casa ou de maneira digital, o Jornal do Evangelizador. Agora eu quero compartilhar com você uma outra técnica oriental, que é a do arco e flecha. E essa técnica, ela exige muito mais do que se pensa. Exige equilíbrio, concentração. E isso nos mostra um domínio interior muito grande. Por isso essa prática que também é secular. Acompanhe conosco. Foi por recomendação médica que o Raul conheceu a arquearia há 2 anos e meio. Hoje, ele é monitor nesta academia. A questão do arco e flecha, justamente por ser algo diferente, me chamou muita atenção. E aí, quando eu vim, recebi todo o acolhimento. Lembro que na minha primeira aula eu passei mal, não consegui ficar por conta da ansiedade. Recebi todo o apoio do mestre, dos outros instrutores. E isso foi o que me fez ficar. O que me fez conhecer foi por ser diferente, por ser algo inovador, digamos assim. E o que me fez ficar foi todo esse acolhimento, toda a forma que eu fui tratado, recepcionado. E o que desenvolveu em você? Hoje eu tenho 16 anos, tenho a minha própria turma de arco e flecha, tenho minha turma de arqueria, de arma de corte, e me desenvolveu uma maturidade mental muito grande, como posso dizer, uma blindagem emocional. Eu consigo saber lidar com os meus problemas, consigo ter maturidade de saber quando estou bem, quando não estou, e saber lidar com isso. No caso do Vitor, a paixão já era antiga. Desde criança, ele acompanhava filmes, séries e jogos com arqueiros. E nem imaginava que no futuro ele seria um deles. Sempre joguei com arqueiros, gostava da mística por trás do arco e flecha. E foi algo que só foi crescendo. E quando eu descobri que tinha um local de prática perto da minha casa, foi onde eu realmente mergulhei. Aí comecei a praticar. Eu, como dentista, atendo bastante, estou sempre preocupado com o bem-estar dos meus pacientes. E a gente também não pode negligenciar a nossa própria saúde. Então também funciona como uma válvula de escape. Uma forma de se estudar também. A arte marcial trabalha a mente e físico. E para quem acha que uma aula de arco e flecha é fácil, não é não. Eu sou a prova disso. Os alunos aquecem bastante antes de começar e são treinados nas mais diversas modalidades de tiro. É assim que se chama o lançamento das flechas. Nessa hora, tem que ter precisão para acertar o alvo. Quando o aluno entra na posição de tiro, ele usa a técnica para melhorar o foco e alcançar os seus objetivos, incluindo os a longo prazo.
Os tiros são realizados nas mais diversas posições, tanto estáticas, ou seja, paradas, quanto em movimento. A partir dos 12 anos, já pode começar na arte marcial. Os arcos e flechas são adaptados de acordo com a graduação do aluno. Os benefícios para corpo e mente são muitos. A gente precisa que o aluno esqueça todos os problemas de casa, todos os problemas do trabalho, se ambiente ao esporte, à prática, à modalidade, que a gente chama mais de modalidade, para que ela se concentre totalmente nesta prática. Afinal de contas, a gente está falando de uma arma, de um item que pode ter uma periculosidade, então a gente precisa que a pessoa esteja totalmente focada. Fora que arco e flecha realmente é para trabalhar concentração, foco, e para que isso aconteça a gente tem que realmente esquecer os problemas, entrar no tatame de corpo e mente. E encontrar o equilíbrio é o maior objetivo. Agora, algo que é simples de se fazer e que também traz muitos benefícios é o nosso sorriso. Eu te pergunto, você já sorriu bastante hoje? Porque esse vídeo aqui pode ser para você. Acompanhe comigo. Você já sorriu hoje? Sabia que poucas coisas são mais benéficas para o bem-estar geral de uma pessoa do que a risada? Separamos algumas curiosidades sobre esse assunto. Confira! Primeiro, a risada estimula o sistema imunológico. Ela é capaz de reduzir o estresse e aumentar o número de células imunes e anticorpos que combatem as infecções. Esse ato também libera endorfinas. O movimento do rosto, dos ossos e nervos provoca a liberação dessa substância química associada ao bem-estar. Um gesto simples que faz muito bem para o coração. A risada tem o poder de diminuir a pressão arterial e melhorar o fluxo sanguíneo, o que te protege contra ataques cardíacos e outros problemas cardiovasculares. Quem trabalha com atendimento ao público, por exemplo, sabe da importância de um sorriso. Ele pode mudar uma situação profissional ruim até resultar em uma venda ou um bom negócio. Especialistas já constataram que pessoas que sorriem mais aparentam ser mais simpáticas, gentis e competentes. Com um sorriso no rosto, conseguimos olhar para a vida com menos peso. Já dizia o dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare, é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta de uma espada. Eu te proponho um desafio. Saia um dia na sua rua e sorria para todas as pessoas que encontrar pelo caminho. É bem provável que o seu sorriso contagie e gere experiências inusitadas. Até um próximo Evangelizar Ensina. E até um próximo Vida em Foco. De segunda a sexta-feira estou aqui com você, logo após o Terço de Jesus das Santas Chagas. Mas continue aqui com a gente, que a programação é pensada em você. Fique com Deus.